Olá, você está assistindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados disponíveis no mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós vemos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin negociada em Tether na exchange Binance, acompanhado de uma reta ao fundo do gráfico que representa o volume negociado na Binance, OKEx e Huobi. Nós temos também os preços de fechamento diário enquadrado em canais pelo nosso software que melhor representam o seu comportamento. Nossa leitura desse gráfico é que o padrão de baixo volume e oscilações de baixa frequência e com baixa volatilidade deve seguir. O que nós estamos tendo é uma dificuldade de retornar ao último ponto de equilíbrio que nós vimos orbitando em torno dele, $3.600. Atualmente estamos algo abaixo disso, em torno de $60 abaixo, em torno de 3.540, com alguma dificuldade para fazer essa recuperação em função do baixo volume. O volume está afetando a dificuldade dos preços de recuperar seu patamar, porque nós estamos identificando uma correlação positiva, ainda que baixa, entre volume e preço, ou seja, mais volume mais preço, exatamente por isso que um volume fraco vem dificultando a capacidade dos preços de retornar ao seu patamar. Some-se a isso o fato de que estamos numa tendência de baixa já há mais de 13 meses, a nossa expectativa é de que o viés de baixa das movimentações subsequentes continuem, ou seja, podemos manter-nos a partir desse momento no patamar que estamos, em torno de $60, $50 abaixo dos 13.600 e esperar novos movimentos de baixa para os próximos dias. Esse tem sido o padrão que nós identificamos e por conta disso, enquanto as forças que estão governando assim se mantiverem, essa segue sendo a nossa expectativa. Vamos dar uma olhada então na predição explícita para o final do dia de hoje, que é feita pelo nosso software utilizando um algoritmo totalmente independente desse, embora atuando sobre a mesma base de dados. Vamos a ele. Nós temos aqui então nossa expectativa para o final do dia de hoje em $3.565. A gente vê um leve viés de alta em relação ao dia anterior, porém muito próximo ou na realidade algo acima do momento atual, como a gente já vai ver a seguir, em torno de $3.540. O intervalo admitido para o dia de hoje segue de 3.498 até 3.633 dólares, representado por essa reta vertical. Nós vemos aqui que os últimos dias foram marcados aqui por uma correlação fraca, ainda que positiva, entre preço e volume, ou seja, mais volume de negociação, mais preço, menos volume de negociação, menos preço. Então o que a gente vem vendo aqui é que nos últimos dias o volume caiu e isso está de acordo com o que a gente tem enxergado nas curvas representadas do volume diário das principais exchanges. Nós estamos aí nessa mudança de padrão, a gente vinha tendo alguns dias onde não existia a correlação entre preço e volume ou uma correlação negativa, ou seja, um volume de negociação maior implicava numa queda dos preços e provavelmente isso foi causado por movimentação brusca que nos levou dos $4.000 até os 13.600, onde nós tivemos sim um grande volume de negociação e uma queda expressiva. Antes de encerrar a nossa análise, que a nossa expectativa é $3.565 para o final do dia de hoje, eu gostaria de mostrar um gráfico que nós estamos preparando, dentre outros, para elaborar um vídeo mostrando a qualidade de diversificação de carteira. Em especial, a gente utiliza para essa ferramenta a correlação entre ativos. Esse aqui é um gráfico que já nos foi solicitado já faz bastante tempo, que é a correlação dos preços entre a Bitcoin e o SP500 nos Estados Unidos. Então isso aqui é uma correlação completa dos últimos 450 dias, correlação diária de todas as janelas possíveis, ou seja, todas as combinações possíveis de dados nos últimos 450 dias, em torno de 1 ano e meio atrás. Essas correlações estão representadas aqui e a gente quer fazer um vídeo especial sobre isso, interpretando esse gráfico e mostrando em que circunstâncias nós temos aqui uma boa diversificação entre ativos e não, e comparar isso também com outros, entre eles o Ether e o ouro. Então, essa é a nossa expectativa aí de fazer esse vídeo o mais breve possível, de preferência ao final do dia de hoje, se não para os próximos dias. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. E aí o que nós vemos? Nós temos aqui CoinMarketCap com o benchmark
relativo a Bitcoin, avaliado atualmente em 3.587 dólares. Nós vemos aqui que o patamar que nós estamos orbitando, ele segue algo abaixo aqui do que nós vínhamos orbitando antes desse movimento brusco que nós tivemos, e nós tivemos aí uma leve recuperação em relação ao fundo feito no final do dia de ontem. Vamos dar uma olhada aqui também no volume negociado. E aí nós vemos aí uma queda de volume nas principais exchanges, o que nos leva a supor que essa queda de volume, ela mantendo-se ao longo do dia, ela vai trazer uma dificuldade bastante grande para os preços deixarem o patamar atual. Falando em patamar atual, vamos dar uma olhada aqui na Binance, e aí nós vemos aqui os preços da Bitcoin negociado em Tether nesse momento em 3.544, 3.545 dólares, aí ensaiando uma leve alta. Porém nós vemos aqui que o patamar que nós vimos oscilando segue aí em torno de 50, 60 dólares acima do atual, e nós precisaríamos aí uma continuidade desse movimento ao longo do dia para fazer essa recuperação. É mais ou menos isso que foi captado pelo nosso algoritmo que faz a predição explícita para o dia de hoje. Então existe sim essa possibilidade. Todavia, como a gente já vem falando, estamos aí dentro de uma tendência de baixa, o viés de baixa é predominante, então é possível sim que ele recupere esse patamar, porém nós não acreditamos que esse movimento tenha continuidade. Outro sim, a gente gostaria de ressaltar o seguinte ponto: não existe dentro da nossa interpretação uma mudança de comportamento quando nós temos spikes de volumes isolados, como a gente vê aqui nesse gráfico. Então, esse tipo de candle, embora seja um candle de alta, ele é um candle isolado dentro de um padrão, dentro de uma sequência. Então, essa única manifestação isolada, dentro da nossa interpretação, independente de qualquer critério técnico, ela não é capaz de fazer uma mudança no paradigma, ela não tem força para fazer esse rompimento, ela leva sim os preços para um outro patamar, porém, findo o efeito, eles retornam e eventualmente eles podem ter um overshoot, ou seja, eles podem ter um exagero nesse retorno e buscar mais adiante uma compensação, caso exista uma força que traz ele para esse equilíbrio. Na falta desse tipo de força, eles tendem a ficar orbitando nesse novo patamar, que é um retrato de uma fraqueza na determinação dos preços em patamares maiores, ou seja, uma baixa interesse da força compradora em agir nos preços. Pessoal, essa foi a nossa análise aí para o dia de hoje. Nós estamos aí com uma expectativa de finalização do dia em 3.565 dólares. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência de vocês. Assinem o nosso canal, não se esqueçam de ativar as notificações para serem avisados de vídeo como esse, e qualquer coisa que nós falamos aqui que não ficou clara, por favor coloquem as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo, tchau!